Por que é difícil a gente falar, transmitir uma mensagem de amor, de valor, de autoestima para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos amigos? Se eu sei que a bênção é tão importante, se você sabe que a bênção é tão importante, se a bênção é tão essencial para mim, é essencial para todo mundo, por que é difícil falar palavras de bênção? Porque na realidade, quem nunca foi abençoado não sabe como abençoar. E a maioria dos nossos pais nunca foram abençoados. Não faz parte da nossa cultura abençoar. O povo hebraico, o povo judeu, tem como tradição abençoar. E é neles que nós vamos nos espelhar para fazer alguns cerimoniais de bênção. E aí vocês vão perceber o poder que tem essas palavras de bênção, essa posição. Uma outra situação que impede que você possa abençoar é quando você assume uma posição dura e flexível, normalmente de pessoas não convertidas. O homem, para manter a sua autoridade, ele confunde a autoridade com austeridade. Ele assume uma posição que eu descrevi ali, que é uma pessoa assim, que é meio pedra e meio tijolo. Eu já fui comparado a esse tipo de indivíduo, meio pedra e meio tijolo. Quer dizer, ou ele te dá uma pedrada ou ele te dá uma tijolada. É igual ao leproso. Ele não tem capacidade de abençoar, porque ainda tem um coração duro. Para esse tipo de situação, só a misericórdia do Senhor, a conversão, uma experiência pessoal com Deus. E a outra forma é essa: se você está no teu trabalho, junto com mais 10 amigas lá, e uma delas vira para você e fala: "Você é louca, menina?" Você vai dar uma importância X, porque foi aquela tua amiga lá, que você nem gosta muito dela, que falou que você era louca. Você fala: "Esquece isso, está amarrado e dá um Jesus, ponto final." Agora você chega em casa e o teu marido olha para você, você fala qualquer coisa para ele, ele vira para você: "Você está louca, mulher?" Vocês percebem que tem um peso diferente nessas palavras? Dependendo de quem diz, como diz e para quem diz, essas palavras podem ser como uma flechada, pode ser como um ácido jogado em cima de uma planta, queima, destrói, tira toda a vitalidade. Então nós precisamos ter cuidado com o que falar, como falar, quando falar, e saber que aqueles que estão próximos, os nossos familiares, amigos, estão aqui para serem abençoados, não para serem amaldiçoados. O terceiro elemento, uma grande valorização. A gente usa uma figura de linguagem para fazer praticamente, né? Como é que se faz essa coisa do ponto de vista prático? Um toque significativo, palavras de alto valor. E agora nós vamos associar uma figura de linguagem. Essa grande valorização é dividida em 4 pontos. A primeira, você vai pegar um objeto qualquer e vai atribuir uma qualidade à pessoa. Eu pus 4 ali como ilustração. Chega: "Rapaz, você é forte como um urso, corajoso como um leão, você tem olhos como de mel, você é bela como uma gazela." Você chega e fala isso para sua esposa, para sua filha, e aí depois o rapaz vai assumir aquilo como sendo parte da sua identidade. Você está incutindo uma identidade. Eu sou forte como um leão, a força vem de Deus, é minha dádiva. Eu sou esperto, eu sou uma pessoa esperta, inteligente, audaz, tenho senso de direção, domínio, eu posso trabalhar, posso dirigir muitas pessoas, porque essas coisas são incutidas. E o segundo passo da valorização é ligue o sentido emocional daquele traço que você exaltou na pessoa que você quer abençoar,
valorize o objeto escolhido. Fica fácil de entender isso aí se a gente fizer aquela história do irmão mais jovem com o irmão mais novo, o irmão que está nascendo. Todo casal já passou por isso. Você tem um filho, ele está com 3, 4 anos, e aí você engravida, vocês engravidam e vai nascer o segundo filho. E quando vai nascer o segundo filho, aí o primeiro filho fala: rapaz, eu tinha toda a atenção do meu pai, toda a atenção da minha mãe, eu tinha toda a bênção do pai, toda a bênção da mãe, e agora? Vou ter que dividir meu reino? E não é incomum você ver uma criancinha depois que nasce tentando sufocar o irmão no berço, né? Por quê? Porque a bênção é uma coisa muito importante. Outras vezes pôr sal na mamadeira em vez de açúcar, né? Para ver se esse cara acha que o leite é ruim, para de comer, qualquer coisa desse tipo. E aí como é que você faz? Você pega um objeto, uma águia para a menina, um urso para o menino, como exemplo, e fala: meu filho, o irmãozinho que está vindo te mandou um presente, te mandou esse urso de pelúcia, porque é assim que ele te vê, como um grande urso forte, que vai protegê-lo dos seus inimigos, vai cuidar dele enquanto ele estiver se desenvolvendo. Você vai ser um verdadeiro urso na vida dele. Essa criança vai pegar aquele urso, vai dormir com aquele urso, vai andar com esse urso para cima e para baixo, porque a ele foi transmitido um grande valor. E a criança consegue entender muito claramente essa figura de linguagem quando tem um objeto real palpável. Toda vez que ele olhar para o urso, ele vai falar: eu sou um urso. E olha para o irmão e fala: eu sou um urso, vai proteger o meu irmão. Você consegue vincular o sentido emocional com o traço de qualidade que você está exaltando. A terceira coisa é contornar os mecanismos de defesa. Isso a gente usa em situações de casais, de irmãos, de amigos. Eu vou dar exemplo aqui de um aconselhamento de casais. Você pega 2 casais que estão, um casal, né? 2 casais, uma vez da briga, um único casal para ser aconselhado, chega lá, os 2 não querem nem conversa. Você pergunta para o cara assim: alguma vez você já falou para sua esposa que você a ama? No altar eu já falei, até que eu desminta, isso nunca está revogado. A única vez, basta, aquela postura de homem, eu já disse, está dito, não está revogado. E a mulher nunca fala que me ama. E os 2 estão ali, não podem nem se ver. E aí você usa a linguagem das gravuras. Olha para ele e fala: olha, eu te vejo como se você fosse um touro forte, está dentro de um pasto enorme, verde, e sua família está lá atrás, e você está protegendo a sua família com chifres enormes, impondo respeito, delimitando uma área, e você vai atravessar aquele pasto, você e a sua família. Essa gravura é o que Deus me mostra a seu respeito. Olha só, você olha para a mulher e fala: e você, eu vejo como uma gazela, por exemplo, uma gazela que está num campo de flores, cheio de margaridas, saltitante, pulante, parada, com o vento batendo nas margaridas e batendo em você, e você está tranquilo, alegre, sorridente. E aí você olha para os 2 e fala: mas só que agora, nesse exato momento, eu vejo um touro saindo de uma gravura e tentando pintar alguma coisa no meio da gravura das margaridas. E eu vejo uma gazela saindo da margarida tentando pintar o quadro do touro. Você não precisa pintar o quadro do seu marido, nem o seu marido precisa pintar o seu quadro. Cada um é belo em si e não no outro. E aí eles começam a se olhar: olha que touro bonito, olha que gazela bonita. E aí você consegue remetê-los a uma época, talvez a época do namoro, em que eles se viam assim. E aí a briga quebra. Então você consegue contornar os mecanismos de defesa daquele casal, daqueles 2 amigos, fazer com que eles voltem ao princípio. Porque no princípio
filhos não eram